Por que alguém, assim, em sã consciência, escolheria uma vida de dificuldades em vez de uma, sei lá, uma vida de facilidades, de prazeres? À primeira vista parece uma ideia completamente lógica, né? Quase masoquista. Mas e se a nossa perspectiva aqui na Terra for, na verdade, fundamentalmente limitada? E se a gente estiver olhando para o mapa da vida tipo por um buraco de fechadura? Hoje a gente vai fazer uma análise profunda de um trecho de uma obra que, bom, marcou o pensamento espiritualista, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Especificamente, vamos nos debruçar sobre o capítulo Escolha das Provas. E a nossa missão aqui não é só resumir, é tentar desvendar a lógica por trás de uma das ideias mais radicais do livro. A de que nós, como espíritos, escolhemos voluntariamente as nossas missões mais difíceis aqui. Vamos explorar se essa perspectiva, por mais estranha que pareça, pode oferecer uma nova forma de entender o sofrimento e o propósito. Ok, então vamos direto ao ponto que me parece o mais contraintuitivo de todos. O livro lança a pergunta que, sinceramente, todo mundo faria. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? E a resposta é curta, direta e, olha, bem difícil de engolir de cara. Ela diz: pode parecer a vocês, ao espírito não. Essa frase, por si só, já cria um abismo, né, entre a nossa mentalidade e a do espírito que o texto descreve. Como a gente começa a cruzar essa ponte? Essa ponte é o ponto central de tudo, na verdade. O texto argumenta que, no momento em que o espírito se desliga da matéria, acontece uma mudança radical de consciência. É como, sei lá, passar a vida inteira usando óculos com a lente errada e, de repente, alguém te entrega o grau certo. Toda a ilusão se desfaz, sabe? A influência do que o livro chama de ideias carnais. Ideias carnais. O que seria isso hoje? A nossa obsessão por status, prazer imediato, essas coisas? Exatamente. A obsessão por segurança material, por reconhecimento, tudo isso simplesmente perde a força. O texto diz que, comparados à felicidade inalterável que o espírito vislumbra, esses prazeres que a gente tanto busca aqui parecem fugazes e grosseiros. Quer dizer, aquela ansiedade toda por ter o melhor carro, a casa perfeita, o último celular, isso tudo, tipo, some. São. Não que sejam coisas ruins em si, mas a escala de comparação muda completamente. Penso num atleta de elite que escolhe um treino brutal. Ele não ama a dor do treino, mas ele sabe que cada gota de suor, cada músculo doendo está comprando 1 segundo a menos no recorde dele. Está construindo a vitória. Entendi. A dor é um investimento, não uma punição. Perfeito. E do ponto de vista do espírito, a vida na Terra é o campo de treinamento. Essa analogia do atleta é ótima, porque ninguém acha que ele gosta de sofrer. Ele tolera o sofrimento por um objetivo maior. Então, a escolha de uma vida difícil não seria um desejo de sofrer, mas uma decisão estratégica. É isso. Tipo, uma lógica de custo-benefício, onde a moeda é o progresso espiritual. Exato. É uma lógica de investimento de longuíssimo prazo. O espírito, com essa visão ampla, ele avalia e pensa: ok, esta existência angustiada, esta prova rude, vai me permitir desenvolver paciência, resiliência, compaixão, de uma forma que 10 vidas fáceis não conseguiriam. É uma decisão pragmática, então, para acelerar o próprio crescimento. Isso. É trocar o conforto que é temporário por uma conquista que é permanente. E sabe, é fácil falar de visão de longo prazo de uma forma abstrata, mas o que eu acho genial no texto é como ele tenta trazer isso para o nosso chão, para o nosso dia a dia. Ele usa exemplos que todo mundo entende. Sim, ele não deixa a ideia flutuando na teoria, né? A primeira analogia, e talvez a mais poderosa, é a do doente. O doente que escolhe o remédio mais amargo porque sabe que é o que vai curá-lo mais rápido. Aham. Ninguém toma o remédio ruim pelo sabor. Claro que não. O foco está 100% no resultado, na cura. O desconforto é só o preço do bem-estar futuro. E ele não para por aí, né? Ele diz que a nossa vida já está cheia dessas escolhas. O trabalhador que dobra o turno, que sacrifica o descanso para garantir um futuro melhor para a família. O militar que se voluntaria para uma missão perigosa, de olho na honra, no sucesso da operação. Exato. E até algo que muitos de nós já vivemos na pele.
A preparação para um concurso, um vestibular, um exame importante. Quem nunca passou noites em claro estudando, abdicando de festas, de lazer, se perguntando, meu Deus, por que eu estou fazendo isso comigo? Sim. Mas com a certeza de que a aprovação lá na frente faria tudo valer a pena. O texto argumenta que ninguém chega no topo de uma carreira, seja na ciência, na arte ou na indústria, sem passar pelas posições mais baixas, que são, nas palavras dele, outras tantas provas. Espera um pouco. Então, a conclusão dele é que a nossa vida aqui, com todas as nossas ambições e sacrifícios por uma carreira, por um objetivo material, é basicamente um espelho em miniatura. É um reflexo do que o espírito faz numa escala cósmica. Nossa, essa ideia nossa, vertiginosa. Exatamente essa conclusão provocadora. A frase do texto é: a vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. O que ele está dizendo é que a lógica que a gente já usa para avançar na carreira, para cuidar da saúde, para aprender um instrumento, é a mesma lógica. A gente já opera nesse sistema de sacrifício presente por um bem futuro. O texto só nos convida a aplicar essa mesma lógica à totalidade da nossa existência, para além de uma única vida. Isso ajuda a entender a lógica. Mas a minha dificuldade ainda é como alguém faria essa escolha? Parece um tiro no escuro. E é aí que o texto apresenta uma metáfora que, para mim, foi a parte mais clara de toda a leitura. A metáfora da montanha. Sim, essa imagem é fundamental. Ele nos pede para imaginar um viajante no fundo de um vale cercado por um nevoeiro denso. Ele mal consegue ver um palmo à frente do nariz. Não sabe de onde veio, para onde vai, quais os perigos no caminho. Esse viajante, diz o texto, somos nós. É o espírito encarnado, imerso nas preocupações do dia a dia. É uma descrição bem precisa de como a gente se sente às vezes, né? Perdida no nevoeiro. E qual é a contraparte? A contraparte é esse mesmo viajante, só que agora ele está no cume da montanha. O nevoeiro se dissipou, a visão é total, panorâmica, ele vê todo o caminho que já percorreu, com todas as voltas, as dificuldades, e o mais importante, ele vê todo o caminho que ainda falta. O destino final. O destino final, os atalhos, os trechos perigosos, ele pode traçar a melhor rota. Esse, diz o texto, é o espírito livre da matéria, no momento da escolha. Entendi. A escolha, então, não é um salto de fé cego. É uma decisão informada, estratégica, feita com o mapa completo que nós aqui no Vale simplesmente não temos. O espírito sabe que no fim da jornada está a felicidade suprema e escolhe o caminho que ele julga ser o mais eficiente para chegar lá, mesmo que seja o mais íngreme. Exatamente. A palavra-chave é eficiência. Não é o caminho mais fácil, mas o mais eficaz para o objetivo de se aprimorar. Mas essa visão panorâmica não tira um pouco o mérito da jornada? Se o espírito já sabe o caminho e o destino. A prova não vira uma espécie de teatro? Uma formalidade que ele tem que cumprir? Onde fica o livre-arbítrio, o desafio real? Essa é uma pergunta excelente. E a resposta, eu diria, está na diferença entre conhecer o mapa e fazer a escalada. Saber que a montanha tem 8.000 metros e que o caminho passa por um penhasco de gelo não te impede de sentir o frio cortante, a falta de ar, o medo da queda. O cansaço extremo. Exatamente. O mapa te dá propósito e direção, mas não te tira o esforço da caminhada. O livre-arbítrio está em cada passo, em como você reage ao cansaço, em como lida com uma tempestade inesperada. O mérito não está em escolher o caminho, mas em percorrê-lo com coragem. Faz sentido. O mapa não escala a montanha por você. E isso me leva a outro ponto. Se a escolha é tão estratégica, isso significa que a nossa ideia comum, a fantasia de que se a gente pudesse escolher, pediria para nascer príncipe ou milionário, está completamente errada, segundo essa doutrina, certo? Completamente. O texto é bem duro com essa mentalidade. Ele a compara à visão de míopes, que apenas veem aquilo em que tocam.
Ou, numa imagem ainda mais forte, a de meninos gulosos que, se pudessem escolher qualquer coisa, diriam que gostariam de ser donos de uma confeitaria para comer doces o dia todo. Nossa. É uma visão que o texto classifica como infantil e materialista do que seria uma vida boa. É um puxão de orelha e tanto, né? A gente tende a pensar que uma vida sem dificuldades materiais é o objetivo final. E a perspectiva aqui é o exato oposto. Do ponto de vista do progresso espiritual, uma vida de imensa riqueza e poder pode ser uma prova muito mais perigosa e difícil do que uma de dificuldades. Os riscos de se perder no orgulho, no egoísmo, na vaidade, na indiferença ao sofrimento alheio são gigantescos. O objetivo não é o conforto temporário, é o avanço eterno. É como a escolha de uma ferramenta, então. Isso, como um artesão que precisa esculpir uma estátua. Ele não escolhe a ferramenta mais bonita ou mais confortável de segurar. Ele escolhe a mais eficaz para o mármore que ele tem na frente, seja um martelo pesado ou um cinzel delicado. A vida, nesse caso, é a ferramenta. E às vezes, para um trabalho duro, você precisa de uma ferramenta rude. Ok, eu entendi a lógica para provas que parecem ter um propósito construtivo. Vencer a pobreza te ensina a dar valor às coisas. Um desafio profissional te ensina a perseverança. Mas e o sofrimento que parece puramente destrutivo, sem sentido? Uma doença degenerativa desde o nascimento, uma tragédia que dizima uma família, a dor de uma vítima de um crime brutal. Como a ideia da escolha se encaixa aí sem soar cruel, sem parecer que estamos culpando a vítima pelo próprio sofrimento? Essa é, sem dúvida, a questão mais difícil e a mais delicada. E é crucial abordar isso com muito cuidado. O texto não sugere que a pessoa, na sua consciência atual, seja culpada. A ideia é que a alma, o espírito, num estado de consciência expandida, escolheu aquela experiência por um motivo muito específico de aprendizado, que quase sempre nos escapa aqui no Vale. Uma prova como uma doença longa e limitante, por exemplo, pode não ser sobre vencer a doença. Mas sobre o que, então? Pode ser sobre desenvolver a paciência, a aceitação, ou despertar a compaixão e a dedicação em todos ao redor. Então o objetivo da prova nem sempre é só para quem a vive diretamente? Muitas vezes é uma prova coletiva. A experiência de um indivíduo reverbera e se torna uma oportunidade de aprendizado para uma família inteira, para uma comunidade. E mesmo para o indivíduo, o objetivo pode não ser desenvolver uma força ativa, mas sim uma virtude passiva, como a resignação ou o desapego profundo ao corpo físico. É a lição mais difícil de todas. Aprender que você não é o seu corpo, que você não é o seu sofrimento. E claro, isso não diminui a dor nem justifica a crueldade, apenas oferece um quadro maior para tentar encontrar um sentido onde, à primeira vista, parece não haver nenhum. É a tentativa de responder ao porquê mais profundo. Entendi. Não é sobre justificar a dor, mas sobre ressignificá-la. Então, no final das contas, o que essa leitura nos propõe é uma troca de lentes. É parar de ver o sofrimento como um castigo aleatório ou um acaso infeliz, e passar a vê-lo como um desafio autoimposto, uma ferramenta de evolução escolhida por uma versão mais sábia de nós mesmos. É a diferença entre se sentir uma vítima das circunstâncias e se ver como protagonista de um plano de aprendizado, né? Um plano muito bem elaborado. Exatamente. E essa mudança de perspectiva, independentemente de se acreditar na doutrina espírita ou não, é uma ferramenta psicológica poderosíssima. Ela nos convida a mudar a pergunta fundamental que a gente se faz diante da adversidade. Em vez do reativo, por que isso está acontecendo comigo? A pergunta se torna o proativo. O que eu me propus aprender com isso? Isso muda tudo. Muda tudo. Transforma a lamentação em investigação. Converte o obstáculo de uma parede intransponível num degrau, ainda que muito íngreme. É uma ferramenta para transformar impotência em agência. E isso nos deixa com uma reflexão final, para quem nos ouve. Se as dificuldades da vida fossem de fato provas escolhidas por nós, com um propósito maior, como isso mudaria a forma como encaramos os nossos próprios desafios? E talvez mais importante, como mudaria a forma como olhamos para os desafios dos outros? Com mais empatia, talvez, e menos julgamento. E por fim,
o que realmente significa superar um obstáculo se fomos nós mesmos que o colocamos em nosso caminho. Talvez superar não seja apenas derrubá-lo, mas entender por que o construímos em primeiro lugar.